Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui, eu, Cacau Sotero, nossa deusa da plataforma, trabalhando, né, juntas para os nossos chuchus que não nos ouvem, que não ouvem, mas acompanham e compreendem, por causa da nossa deusa aqui, a nossa aula de língua portuguesa do programa Fique em Casa Aprendendo. Aprendendo. Ó, lembrei aí da história lá do gerúndio, é aprendendo, tá bom? O que vamos falar hoje? Nós vamos continuar a aula sobre concordância, né? São algumas regras, não dá para colocar todas numa aula só. Vamos falar de concordância verbal ainda e seguir com as regras, tá? As regras de concordância verbal. Lembrando, o que é concordar? É acordar, é entrar em acordo, em linha, né? Se alinhar, né? Se entrar em linha nesse sentido, se alinhar. Concordância é igualdade de gênero, número e entre gênero e número, é a igualdade de gênero e número entre, tá? Ou seja, você vai concordar gênero e número entre substantivo e adjetivo. Aí eu dei até o exemplo lá dos pães, né? Eu posso dizer assim, 3 quilos de carne ou 3 quilos de carne. A concordância não atrapalha o entendimento entre as pessoas dentro da coloquialidade da língua, dentro da informalidade. Às vezes a pressa, né? Às vezes, eu falo assim e tal. A gente vai suprimindo algumas letras, a palavra deve ficar no plural, a gente coloca no singular. E na coloquialidade tudo bem, mas concordância, na produção textual, por exemplo, uma redação, você vai perder ponto na competência. 4, tem que ter concordância das ideias e as concordâncias são feitas também nas regras gramaticais, tá bom? Então, adjetivo, artigo, numeral, pronome. Quando que eu posso concordar o pronome? Meu microfone, se eu tiver mais de um, meus microfones. E intercorrências podem acontecer? Podem, meus microfone. 2 quilos de carne, 5 pão e 2 peixinho. Exemplo. Então, intercorrências da língua. Igualdade de número e pessoa, né? Já falei. Entre verbo e sujeito, que é o objetivo da nossa aula. O verbo deve concordar com o sujeito, né? Então, existem também, minha galerinha amada, meus chuchus. Eu não posso dizer meus chuchu, que aí eu estou fazendo essa intercorrência da língua na concordância nominal. Acontece de você ouvir? Acontece. Acontece de você falar, chuchu? Com certeza. Mas temos que ficar atentos. Quanto mais nós treinarmos, melhor seremos nas nossas produções. Se você fala bem, você vai escrever bem. Se você ler muito, você vai aprender tudo isso aqui na prática. E como essa prática? Falando e produzindo, tá bom? Vamos falar de verbos impessoais, tá bom? Você lembra o que são verbos impessoais? Ele, como o próprio nome diz, não possuem sujeito. Por quê? Porque eles não se referem às pessoas do discurso. Primeira pessoa, eu. Eu trabalho. Então, trabalhar é um verbo pessoal, que é o contrário de um verbo impessoal. Porque quando eu digo trabalho, quem? Eu. Trabalhas, quem? Tu. Trabalhamos, quem? Nós. São verbos que se remetem às pessoas do discurso. Eles são a base das orações sem sujeito. Eles quem? Os verbos impessoais. Uma oração sem sujeito vai apresentar um verbo que não vai se referir a nenhuma pessoa do discurso. Eles são considerados verbos defectivos, ou seja, eles não são conjugados em todas as pessoas gramaticais, das formas previstas pelo paradigma, como os verbos, exemplo, abolir, precaver, chover. Eu não posso dizer assim, eu precavo. Não existe essa flexão do verbo. Eu não posso dizer eu abolo.
Ah, entenderam como é que é a história? Então, por isso eles são considerados verbos defectivos, que nós já estudamos o que são verbos defectivos. Verbos impessoais são considerados pelo fato de não serem conjugados, tá bom? Como é o caso do verbo abolir, que é um verbo defectivo. Como é o caso do verbo precaver, que é um verbo defectivo. Mas o verbo chover é um verbo impessoal, por quê? Quem é que consegue chover aí? Ninguém. Ninguém consegue. Alguém consegue trabalhar? Sim. Alguém consegue dormir? Sim. Eu durmo, tu dormes, ele dorme, nós dormimos, vós dormis, eles dormem. Tossir. Eu tosso, tu tosses, né? Tossimos muito aí na pandemia. A tosse virou sinônimo de doença. Hoje em dia as pessoas temem, alguém espirra, a gente já está protegendo aí as nossas vias respiratórias. Então, aquilo que é ligado às pessoas do discurso, aliás, aquele que é ligado às pessoas do discurso, eu vou chamar de verbo pessoal, tá bom? E que não é ligado, eu vou chamar de verbo impessoal. Acho que deu para entender. Um exemplo aqui, ó. Exemplos de verbos impessoais. O verbo haver é impessoal quando ele tiver sentido de existir. Olha aqui o exemplo. Havia fotos espalhadas pela casa inteira. Então, eu não posso dizer que haviam fotos espalhadas. O verbo ficará sempre na terceira pessoa do singular. Não como se referindo à pessoa, mas ele fica na terceira pessoa e não flexiona-se de jeito nenhum. Aliás, não se flexiona de jeito nenhum. Falei flexiona-se. O não é uma palavra negativa, ela atrai o pronome oblíquo para perto de si, tá? Então, dizer não flexiona está errado, é não se flexiona, tá certo? Volta para cá, que a aula não é de posição de pronome oblíquo, mas quando a gente fala, a gente corrige, tá bom? Então, ó, havia fotos. Há momentos que precisamos rever nossas atitudes. Então, eu não posso flexionar de jeito nenhum o verbo haver no sentido de existir. Cacau, e o verbo existir? Ele sim, ele flexiona. O verbo haver não. Por quê? Porque quando eu tiver o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Tá bom? Haver impessoal quando empregado no sentido de existir. Memoriza. O verbo haver é impessoal quando ele tiver sentido de existir. Existem outras formas do verbo haver? Tem. Por exemplo, quando eu digo assim, eu hei de passar no vestibular. Quando você diz isso, quer dizer que você tem aquele desejo de passar no vestibular. Aí o verbo haver não é no sentido de existir. Nós já falamos isso. Assista a aula de verbos. Você vai entender o que eu estou dizendo agora. Havia muitos alunos. Eu não posso dizer haviam. Eu não posso dizer assim, houveram problemas. Está errado. Porque o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Portanto, ele só pode ficar na terceira pessoa do singular. Gente, isso aqui cai muito em concurso, tá? Muito. Esse tipo aqui, essa regrinha cai muito em concurso. Presta atenção. Assistindo a aula com a Cacau, você não vai errar. Você vai passar no vestibular, você vai passar em concurso, se você estiver estudando para tal. Gente, agora em locuções verbais, o verbo haver transmite a impessoalidade para o outro verbo, que é o verbo auxiliar, que também fica no singular. Então, eu posso dizer, há 20 pessoas na sala, ou deve haver. Eu não posso colocar devem haver. O verbo vai transmitir essa impessoalidade para o verbo auxiliar. Quando eu falo de verbo auxiliar, gente, é quando eu digo assim, ó, vou fazer. Eu tenho locução verbal, um vai ser auxiliar, o outro vai ser o verbo principal. Quer ver só? Vou fazer significa que eu farei. O verbo principal é o verbo fazer. Vou dizer, eu direi. O verbo principal é o verbo dizer. Entenderam? Então, eu tenho aqui, ó. Antigamente, havia poucas escolas particulares. Antigamente, existiam. O verbo existir varia, flexiona. O verbo haver, no sentido de existir, não flexiona. Quando o verbo haver funciona como auxiliar de outro verbo, aí ele deve concordar normalmente. Olha só, os professores já haviam entrado, ou seja, os professores entraram. Eu estou
aqui o verbo haver é um verbo auxiliar. Aí, nesse caso, ele varia. Ele flexiona. Ele só não se flexiona quando ele estiver no sentido de existir. Como auxiliar, ele flexiona. No sentido de existir, tendo um auxiliar, o auxiliar também não flexiona. Deu para entender? Outro verbo impessoal, o verbo fazer, quando ele estiver indicando tempo transcorrido ou a transcorrer. Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo, me mande um monte de beijos, ai que saudade de você. Faz tempo, ó. Verbo fazer indicando tempo. Ele vai ficar no singular. Ó, já faz muitos anos. Eu não posso dizer já fazem muitos anos, porque está errado. Eu não posso dizer assim, já fazem dias. Parece que fica bonitinho, mas não fica. Verbo fazer indicando tempo é impessoal, portanto, terceira pessoa do singular. Faz horas que eu estou aqui. Não fazem horas, não fazem dias, não fazem meses, não fazem anos. Verbo no singular. Agora, nas locuções verbais, o verbo fazer, como todo verbo impessoal, vai transmitir a sua impessoalidade para o verbo auxiliar. Já deve fazer muitos anos. Já faz muitos anos. Já deve fazer muitos anos. Eu não posso dizer já devem fazer. Entenderam? Ótimo. Então, recapitulando, nós já vimos dois verbos impessoais. O verbo haver, no sentido de existir, e o verbo fazer, indicando tempo. Quando eles estiverem acompanhados de um verbo auxiliar, os verbos auxiliares ficarão também no singular, tá? Ótimo. Verbo ser, a gente já sabe do haver, do fazer, agora o verbo ser. Ele também pode indicar horas e distância. Quando isso acontecer, ele é impessoal. O verbo ser, que é um verbo de ligação, eu posso dizer, eu sou professora, tá? Deusa é intérprete de Libras, verbo ser. Agora, quando ele indicar horas e distância, olha só, e datas, ele vai concordar com o predicativo. É estranho. Às vezes a pessoa diz, são 1 hora. Não, é 1 hora. Ele concorda com o predicativo, que no caso é hora aqui. Tá bom? Quando eu tiver... Ah, tá, gente. E claro, embora eu tenha esse exemplo apenas aqui, eu não posso esquecer de outras situações do verbo ser indicando tempo, tá? Eu digo assim, é cedo, aí indica tempo, tá? Esse tempo aqui não é hora, quando eu digo cedo, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Qual é a terceira pessoa do singular do verbo ser? É, tá bom? Agora eu tenho o verbo mais o pronome se, tá? Vendem-se carros e terrenos a prazo. Ó, se passarmos essa frase para a voz passiva analítica, a concordância do verbo com o sujeito ficará bem claro. Olha só. Carros e terrenos são vendidos a prazo. Eu nem falei aqui o a prazo, tá? Então, eu preciso fazer essa inversão. Quando eu falo de voz passiva, eu tenho que me lembrar da aula vozes verbais. Voz ativa, sujeito pratica ação. Voz passiva, sujeito sofre a ação, tá bom? Voz reflexiva, sujeito age e sofre a ação ao mesmo tempo. Então, é um assunto que é pré-requisito para eu entender essa regra de concordância do verbo mais o pronome se. Aí eu tenho também a partícula a passivadora, tá bom? Demais verbos. Verbos de ligação, verbos intransitivos, verbos transitivos. Ah, isso também eu preciso entender essa aula. O que é um verbo de ligação? É um verbo que liga um sujeito a um atributo. Então, eu digo, Deusa é intérprete. Quem é o sujeito? Deusa. Qual é o verbo de ligação? O verbo ser. Deusa é, terceira pessoa. Intérprete é o atributo de deusa. Então, nesse caso, eu tenho um verbo de ligação, que são basicamente ser, estar, ficar,
parecer, permanecer, continuar, dependendo de contexto, né? Alguns funcionam como verbo de ligação, que é o caso do verbo andar, que é o caso do verbo viver, que é o caso do verbo virar. Se eu disser assim, Deusa vive interpretando, aí eu tenho o verbo viver no sentido de continuidade, é uma coisa que ela faz o tempo todo, que é aí no caso o verbo viver é um verbo de ligação. Mas se eu disser para vocês que Deusa viveu em São Paulo muitos anos, aí nesse caso viver não é verbo de ligação, no sentido de residir. Aí ele tem uma outra classificação. O que é um verbo intransitivo? É um verbo que não precisa de complemento para o seu entendimento. Por exemplo, morrer. Tá? Michael Jackson morreu há muitos anos. Quando eu digo morreu, todo mundo sabe que o que é morrer é o contrário de nascer, que também é um verbo intransitivo. Eu não preciso explicar do que a pessoa nasce, assim como eu não preciso explicar do que a pessoa morre para ser entendido que a pessoa morreu, ou seja, não tem mais vida, acabou. Verbos transitivos são verbos que têm trânsito, ou seja, que para ter entendimento eu preciso de um complemento. É o caso do verbo gostar, quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. É o caso do verbo precisar, quem precisa, precisa de alguém ou de alguma coisa. Quando você atrela a esse verbo uma preposição, ele é transitivo indireto, tá bom? Então, nesses casos aqui, quando eles vierem seguidos do pronome se, que é um índice de indeterminação do sujeito, ou seja, que vai fazer com que o sujeito seja indeterminado, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Olha só, precisa-se de servente de pedreiro. Então, nesse caso aqui, o sujeito é indeterminado. Essa aula fica para um reforço para você estudar sobre termos da oração, classificação do sujeito, tá bom? Não se confunda. Se pode ser um pronome apassivador ou pode ser um índice de indeterminação do sujeito. As orações que possuem sujeito indeterminado são formadas por verbos de ligação, verbos transitivos indiretos ou verbos intransitivos mais o si. Então, tem que ficar de olho no verbo, tá? Tem que entender do verbo. E nesses casos, sempre o verbo vai ficar na terceira pessoa singular. Não se confiava nos planos. Sujeito indeterminado, tá? Então, classificação verbal é importante aí, transitividade verbal. Núcleo do sujeito nunca é regido de preposição, tá, gente? O núcleo do sujeito nunca é regido de preposição. Na maioria dos casos, o que vai impossibilitar a transformação é a presença da preposição exigida pelo verbo, no exemplo de confiar. Quem confia, confia em alguma coisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa, tá bom? Pronome de tratamento. Lembra dos pronomes de tratamento? Você, senhor, senhora, vossa senhoria, vossa majestade. Nós não usamos aqui no Brasil, porque no Brasil não tem rei, né? Nosso sistema é presidencialista, não tem essa história, nunca tivemos rei, tá bom? Só quando nós éramos colônia, aí sim. Bom, quando o sujeito é um pronome de tratamento, o verbo vai ficar sempre na terceira pessoa. Aí, no caso, singular ou plural vai depender do sujeito. Vossa Alteza atendeu ao nosso pedido. Vossas Altezas atenderam ao nosso pedido. Gente, quem atende, atende a alguma coisa, tá bom? Por isso que eu tenho aqui o ao. Então, eu preciso também aqui conhecer regência. É a relação do verbo com o seu complemento, que pode vir com ou sem preposição. O verbo vai ficar no singular quando o sujeito é um coletivo. Esse aí é muito bom. Já ouviram a expressão de assim, o pessoal foram? O pessoal não foram, o pessoal foi. Quem foram? Foram as pessoas. Então, às vezes, você confunde o coletivo na hora de fazer essa concordância verbal. Ó, o bando visitava a cidade. A gente ouve muito essa intercorrência com o pessoal. O pessoal foi, o pessoal fizeram, a turma gostaram. Não. Se eu falo turma, a palavra e dá uma ideia de coletivo, mas ela está no singular. Então, o verbo vai concordar com o sujeito em questão de porcentagem, eu não posso esquecer. 1% não compareceu, 90% não compareceram, tá bom? Aí, quando essa porcentagem for especificada, tem essa variação aqui, ó. 2% dos alunos não compareceram ou 10% do alunado está em dia com as mensalidades, tá bom? Aí tem a questão do partitivo, 2 alunos, 10% estão em dia,
tá? Quando o verbo se apresentar antes da porcentagem, ó, não compareceu 1% dos alunos, aqueles 20% do Senado não votaram. Então, são regras que eu preciso aprofundar na gramática, eu preciso aprofundar com o meu professor na minha sala de aula, claro, estou me referindo a vocês. O importante é que vocês entendam, revisem, estudem e compreendam. Compliquei?